Bom dia, comunidade! A mensagem para este sábado está baseada em Marcos, capítulo 10, versículo 8. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Ninguém se casa pensando em se separar. Se a pessoa fez isso, se casou-se pensando na possibilidade de divórcio, já começou errado. Mas isso não quer dizer que no decorrer da vida matrimonial o pensamento da separação não venha à mente dos cônjuges. Aliás, são inúmeros os motivos que levam as pessoas à separação. E as consequências que vêm após o rompimento também são numerosas. A vida a dois é cheia de obstáculos, manias e mágoas. Por conta disso, é preciso ficar claro que o mal que habita em nós se revela muito mais aos que estão ao nosso lado. Aprender a lidar com isso é o grande desafio para os casais. Como ceder ao jeito e às manias do meu cônjuge? Como amar o meu cônjuge de maneira que ele se sinta amado? A perspectiva precisa mudar após o casamento, já não se vive mais para si mesmo. Na vida matrimonial, vivemos para o outro, para a alegria do cônjuge. E essa alegria se torna a nossa alegria, já que após o casamento nos tornamos uma só pessoa, como diz a palavra de Deus. Tendo em vista essa realidade, o cristão irá praticar em seu lar a reconciliação, o arrependimento, o perdão e a compreensão. Pois, se isso não acontecer, a consequência inevitável é o endurecimento do coração. Esse foi o diagnóstico feito por Jesus após ser questionado pelos fariseus a respeito do divórcio. Deus sabe que a vida a dois é difícil, mas é muito mais difícil estar sozinho. Então, a união de duas pessoas no matrimônio é, na verdade, para o fortalecimento delas, para o início de uma família. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Viver sob o mesmo teto com alguém diferente de nós, mas por quem nos apaixonamos e a quem amamos, é uma grande oportunidade que Deus nos dá para exercitarmos o amor com que Ele nos ama. Pai Celestial, abençoa os casais, para que vivam sob o Teu amor, em perdão e reconciliação constante. Em nome de Jesus, amém. Esta é uma mensagem que foi escrita pelo pastor Juan Yurk Nogueira para 5 Minutos com Jesus, da Hora Luterana. Hoje é sábado, dia 12 de fevereiro. É o 43º dia do ano e ainda faltam 322 dias para o fim de 2022. Hoje é o Dia Mundial da Oração pelo Autista e Dia Mundial do Casamento. O casamento, alicerce da família em todas as culturas, parece muito diferente na Bíblia do que o conhecemos hoje. Os costumes matrimoniais ocidentais derivam mais da antiga Roma do que do antigo Israel. Para os romanos, por exemplo, o mês de junho era o mês mais popular para se casar. A troca de alianças não é bíblica, mas sim um costume romano. Quando uma moça e sua família aceitavam a proposta de casamento de um homem, ela recebia presentes e um anel para o dedo médio da mão esquerda. Unir as mãos direitas e beijar-se são costumes que vêm dos romanos, não da Bíblia. Até mesmo realizar uma cerimônia de casamento em um local de culto, com troca de promessas, é algo que vem desde o tempo de Roma e não são costumes bíblicos. Um típico casamento israelita era assim. No dia do casamento, o noivo vestia roupas festivas e seus amigos o acompanhavam à casa da noiva. A noiva saía com suas amigas para encontrá-los.
Então o grupo todo desfilava alegremente até a casa que o noivo havia preparado. Jesus usou essa imagem para descrever o seu relacionamento com a igreja. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14. A vida cristã é como um contrato de casamento, e o céu será como o casamento em si. No tempo dos patriarcas, o casamento era arranjado por meio de um acordo verbal. Porém, na história posterior do povo de Israel, o costume era que um documento de casamento fosse assinado pelo noivo e pelo pai de ambas as famílias. O casal bebia vinho de um cálice comum para selar a aliança do casamento e simbolizar a alegria da nova vida em união. Isso podia acontecer sob uma tenda de casamento, conhecida como recâmara. Depois da cerimônia, acontecia a festa, que frequentemente durava uma semana. Por exemplo, como está registrado em João capítulo 2. As refeições eram tão requintadas quanto possível dentro da possibilidade financeira da família. Ainda hoje encontramos traços desses antigos costumes nas práticas atuais de celebração do casamento. Embora costumes sejam passageiros, o ideal divino permanece constante. A essência do casamento continua a mesma, pois está baseada na criação e na união de Adão e Eva no Jardim do Éden. O casamento será, portanto, sempre um compromisso no qual um homem e uma mulher tornam-se uma só carne. Estes comentários a respeito dos costumes de casamento que nós encontramos na Bíblia e também na Antiga Roma foram retirados da Bíblia da Reforma. E neste dia celebram o seu aniversário Diego Luiz Lineburger Oliveira, Wilson Bueno de Bairros, Alberto Silvio Moroni, Raul Fernando Eisinger, Henri Cáceres Vargas, Viman Oberdick e Márcio Rodrigo Leites Carvalho. Parabéns a vocês, queridos aniversariantes do dia. Que o bondoso Deus esteja sempre ao lado de vocês com suas bênçãos e sua proteção. Lembro palavras do Salmo 111, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Que Deus abençoe vocês, queridos aniversariantes. E concluímos este devocional com os recados do dia. Hoje, sábado, teremos o culto na Congregação São Paulo às 19 horas. E amanhã, de manhã, o culto acontece às 9 horas. As inscrições para o culto podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria. Hoje estarei recebendo os pedidos de oração para a nossa oração de domingo. Se você deseja incluir algum pedido ou agradecimento, coloque aqui nos comentários no YouTube ou envie ao Pastor Fernando. Conto com você para deixar o seu like e compartilhar esta mensagem para que mais pessoas ouçam a Palavra de Deus. Este é o devocional da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Novo Hamburgo. Eu sou o Pastor Fernando Garski e desejo a você um lindo e abençoado dia na paz do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que
nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.